Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história dessa mulher, que foi ridicularizada em sua época e posteriormente como uma mulher hipócrita e belicista, que teria um apetite sexual imenso. Suas contradições e as histórias inventadas sobre ela e alimentadas depois de sua morte pelo próprio filho acabaram ofuscando as realizações que lhe deram o apelido de A Grande. Ela liderou reformas judiciais e administrativas, interessou-se pela vacinação e o combate à varíola, foi curadora de uma imensa coleção de arte que se transformou na base de um dos maiores museus do mundo. Correspondeu-se com filósofos como Voltaire e Diderot, fundou a primeira escola para mulheres do seu país, redigiu seu próprio código legal e promoveu um sistema nacional de educação. Eu vou contar para vocês a história da Imperatriz Catarina a Grande da Rússia, uma alemã que, com a ajuda do amante, usurpou o poder do marido, governou por 34 anos e ampliou consideravelmente o tamanho do seu império. Ela anexou parte da Polônia e da Crimeia e possibilitou uma saída para a Rússia pelo Mar Negro. Mas antes disso, vamos àquele velho recado de sempre. Dá uma olhadinha se teu sino está ativado, se não tiver, ativa ele para receber as novas notificações. Veja se você continua inscrito no canal. Por favor, divulguem e apoiem aqui o canal. Compartilhe esse vídeo e outros aqui do canal com outras pessoas que você sabe que gostam de história. Se você quiser ajudar de outra maneira, também você pode se tornar membro do canal. Aqui embaixo tem um link para você se tornar membro e ajudar financeiramente a gente a manter o canal aqui, tá legal? Muito obrigado e vamos ao que interessa, ao vídeo de hoje. Catarina Grande, ela não tinha esse nome quando nasceu, muito menos o Grande. O seu nome de batismo era Sofia Frederica Augusta de Anhalt-Zerbst e era a filha mais velha de Cristiano Augusto, príncipe de Anhalt-Zerbst-Dornburg, e sua esposa Joana de Holstein-Gottorp. Sofia nasceu em Stettin, na atual Polônia, em 2 de maio de 1729 e foi bem criada por governantas, aias e tutores, recebendo uma educação bem acima da média das mulheres da sua época. Ela aprendeu francês desde pequena e, além de dominar logo outro idioma, ela também teve aulas de violino e de piano. Apesar dos títulos e de algumas posses, a família era empobrecida, mas tinha algumas boas conexões, principalmente a sua mãe, a Joana, que era aparentada com os duques de Holstein. Assim que a Imperatriz Isabel, filha do czar Pedro Grande da Rússia, tomou o trono para si, a Joana, a mãe da Sofia, se pôs a escrever para a nova imperatriz. A Isabel quase havia sido cunhada da Joana. O príncipe Carlos Augusto de Holstein, irmão da Joana, havia ido para a Rússia para ficar noivo e se casar com Isabel. Mas ele acabou falecendo lá antes do casamento e a Isabel nunca mais se casou. Na troca de cartas entre ela e a nova imperatriz da Rússia, a imperatriz pediu um retrato da sua irmã Ana, que havia falecido na Alemanha um tempo antes, e esse retrato tinha ficado com a Joana. A Joana prontamente enviou o quadro que a imperatriz queria. E além disso enviou também um retrato da própria filha, a Sofia. A imperatriz Isabel acabou gostando da menina e decidiu casá-la com o duque Pedro de Holstein-Gottorp. Apesar desse nome alemão, ele era, e ser herdeiro de um principado na Alemanha, ele era também herdeiro do Império Russo. A mãe dele era a grã-duquesa Ana Petrovna da Rússia, aquela do retrato que a Joana tinha e que a Isabel pediu. Ela era filha do czar Pedro Grande e tinha se casado com o duque de Holstein-Gottorp. Como a imperatriz Isabel não tinha filhos, ela chamou o sobrinho, o duque Pedro de Holstein, para a Rússia e o proclamou seu herdeiro em 1742. Em 1744, a Sofia chegou com a mãe na Rússia. E nesse mesmo ano, ela se converteu à religião ortodoxa, adotando o nome pelo qual ela passaria a história, Catarina. Enquanto a menina aprendia russo, religião e o costume do povo, a mãe, Sofia,
ficou inebriada por estar no centro do poder. Ela acabou se convertendo numa espiã do imperador Frederico o Grande da Prússia e passou a fazer intrigas na corte russa junto com os embaixadores estrangeiros contra a czarina Isabel. Quando o principal ministro da Isabel descobriu tudo isso e entregou as provas para a czarina, ela ficou furiosa e expulsou a Joana da Rússia, mas ficou com a Catarina, porque ela viu que a menina não tinha nada a ver com isso, e proibiu que a mãe se correspondesse com a filha. Os planos para o casamento de Catarina e Pedro prosseguiram e a união se deu em 21 de agosto de 1745. O casamento foi um desastre, o casal não poderia ser mais diferente. Catarina e o Pedro, eles não combinavam. Eles eram completamente diferentes um do outro, tanto intelectualmente quanto os seus interesses. Enquanto a Catarina fazia o possível para se transformar numa russa perante os olhos da nação, o marido odiava tudo que era russo e dava mais importância para a Prússia e idolatrava o imperador Frederico o Grande. Enquanto ela estudava e se aprimorava, o marido passava horas se divertindo com seus soldadinhos de chumbo e posteriormente dando ordens para os batalhões de soldados alemães que ele criou. Ele fingia ser um excelente estrategista, mirando-se no exemplo de Frederico o Grande. Ele era grosseiro, imaturo, bebia muito e tinha várias amantes. Nisso, a Catarina não ficava atrás, não na parte da bebida, mas sim na parte de ter amantes. Segundo seus biógrafos, ela teve ao longo da vida entre 12 e 22 amantes. Segundo ela própria, o seu problema era que o seu coração detestava ficar uma hora sem amor. A atriz Helen Mirren, que faz ela numa minissérie da HBO, disse que Catarina era praticamente uma monogâmica em série. Por que monogâmica em série? Não se tem conhecimento de que a Catarina teve mais de um relacionamento ao mesmo tempo. Então ela sempre mudava de amantes, um de cada vez. A própria Catarina, em suas memórias, chegou a sugerir que, na realidade, o filho dela, o futuro czar Paulo I da Rússia, não seria filho do seu marido, e sim do seu primeiro amante, Sergei Saltykov. A criança, assim que nasceu, foi tirada dela pela czarina Isabel, que se encarregou da educação de Paulo e o afastou completamente da mãe. Isso causaria muitos problemas, diversos desentendimentos entre os dois no futuro. Catarina, além do filho Paulo, teve mais 3 filhos, nenhum deles do marido. Além do Saltykov, que seria pai do Paulo I, ela teve um relacionamento com Stanislau Poniatowski, que teria sido pai de uma de suas filhas, Ana Petrovna, que também foi tomada dela pela czarina Isabel e que morreu criança. O seu amante, Grigori Orlov, seria o pai do seu filho, Alexei, e Grigori Pachonki seria pai de sua filha Isabel. A imperatriz Isabel, a czarina, faleceu no Natal de 1761, deixando o trono para o seu sobrinho, que assumiu como Pedro III. Imediatamente, ele começou a fazer mudanças que não agradaram a aristocracia e o clero russo, e muito menos os militares. A Rússia, nessa ocasião, estava em guerra contra a Prússia, na chamada Guerra dos 7 Anos. Assim que ele assumiu o trono, Pedro ordenou o fim da guerra, devolvendo a maior parte dos territórios invadidos e conquistados ao seu ídolo, Frederico o Grande, criando com ele uma nova aliança em que agora então ele se voltava contra antigos aliados, como a Áustria. Internamente, ele começou a realizar reformas que desagradaram a nobreza, que ganhou alguns novos direitos, mas perdeu, por exemplo, o monopólio do comércio. Ele emitiu um decreto também em que pela primeira vez era crime um senhor matar o seu servo. E também mexeu com a igreja, ele secularizou parte das terras da igreja e tomou os seus servos, que passaram a fazer parte do Estado russo. Óbvio que todas essas mudanças não foram bem vistas pela maior parte da aristocracia e do clero. Nessa época, Catarina estava envolvida com o seu amante Orlov,
que pertencia a uma família aristocrática bem relacionada tanto na política quanto dentro do exército. E ele ajudou Catarina a preparar a queda do czar. Aproveitando que o czar Pedro, tinha saído de São Petersburgo, Catarina começou a se encontrar com diversos chefes militares e regimentos, dizendo que o marido pretendia se livrar dela, implorando a ajuda e o apoio deles. O marido acabou sendo preso e obrigado a abdicar 6 meses após assumir o trono. A abdicação teria sido feita em nome do herdeiro de Pedro, o filho Paulo, então com 8 anos. Como ele era menor de idade, Catarina assumiu a regência e o trono, que não tinha a menor intenção de largar quando o filho chegasse à maioridade. Apenas 8 dias após o ex-czar sair do trono, abdicar, ele foi morto por estrangulamento, coincidentemente, pelas mãos do irmão mais novo do amante da czarina, o Alexei Orlov. A causa anunciada foi de cólica hemorroidária, que era um diagnóstico absurdo, que acabou logo se tornando um eufemismo popular para assassinato. A morte do marido não fazia parte dos planos da Catarina, que ficou horrorizada com o ato e chegou a afirmar que a sua glória estava arruinada, pois a posteridade nunca a perdoaria. Catarina foi coroada em Moscou em 22 de setembro de 1762 e isso marcou a criação de um dos principais itens das joias da coroa russa, a coroa imperial da Rússia. De inspiração bizantina, ela foi projetada pelo joalheiro Jeremy Pauzier. As duas semisferas, uma de ouro e outra de prata, representam os impérios romanos do Oriente e do Ocidente e são divididas por uma guirlanda de folhas e presas em um aro. A coroa contém 75 pérolas, 4.936 diamantes indianos, formando folhas de louro e carvalho, símbolos do poder e força. E é encimada por um espinélio de 398,62 quilates, que pertenceu anteriormente à imperatriz Isabel, e por uma cruz de diamantes. A coroa foi produzida em um tempo recorde de 2 meses. Ela pesa 2,3 kg. A partir da coroação da Catarina, todos os demais czares da dinastia Romanov passaram a ser coroados com essa coroa. Atualmente, ela pode ser vista no arsenal do Kremlin, em Moscou. Ao contrário da sua previsão, a morte do marido, ela não destituiu o seu legado. Apesar de ser tecnicamente uma usurpadora estrangeira e estar envolvida, mesmo que indiretamente, com o assassinato do marido, ela recuperou a sua reputação não apenas como governante russa e uma imperialista muito bem sucedida, mas como uma déspota esclarecida, queridinha dos filósofos iluministas da sua época. Ironicamente, no dia em que Orlov ajudou na queda do czar Pedro III, Catarina acabaria conhecendo o homem que se tornaria o seu grande amor, Grigori Patyonkin, que fazia parte da guarda que derrubou o czar. Mas antes de se relacionar com Patyonkin, ela teve um caso com Alexandre Volchynikov, de 1772 a 1774. As cartas de amor para Patyonkin tiveram início em 1774 e duraram até a morte dele em 1791. Por essas cartas, nós sabemos que o relacionamento entre eles era aberto. Enquanto Patyonkin foi enviado para o sul para conquistar a Crimeia e expandir o Império Russo, ele ajudou a escolher outros favoritos para Catarina, para que o apetite sexual dela fosse satisfeito enquanto ele estava longe. Afinal, como teria dito Patyonkin certa vez, a czarina precisava ser amada e não era feliz sozinha, apesar de saber muito bem como governar sozinha. Ela raramente dependia de qualquer homem para isso. Ela nunca pretendeu dividir o seu poder com ninguém, por isso nunca mais voltou a se casar, apesar dos diversos rumores de que ela e Patyonkin tinham se casado em segredo.
Potiomkin não só deu para Catarina a posse da Crimeia, como também trabalhou para construir a frota russa do Mar Negro e para criar e desenvolver a cidade de Sebastopol. A perda de Potiomkin em 1791 foi um grande golpe para ela, que passou a ter relacionamentos fugazes com homens muito mais jovens que ela e bem menos poderosos. Esses envolvimentos amorosos da Catarina abriram espaços para lendas ainda com ela viva. Existem histórias dizendo que ela era uma ninfomaníaca que praticava bestialidade e voyeurismo e que até mesmo tinha uma sala repleta de móveis eróticos desenvolvidos especialmente para ela. O mito mais famoso é que a sua morte teria ocorrido por ela ter, aos 67 anos de idade, tentado fazer sexo com um cavalo. A realidade é que ela, diferente do Henrique VIII, a Catarina, ela, quando se cansava de algum de seus amantes, não mandava cortar a cabeça deles. Ela dispensava eles regiamente, dando grandiosos presentes de despedida. Além de palácios suntuosos e dinheiro para eles se sustentarem e também sustentarem várias gerações depois deles, ela também podia dar, por exemplo, 1000 servos para um ex-amante, ou imensas extensões de terra para outros, ou mesmo um reino, como aconteceu com Poniatowski, a quem ela fez rei da Polônia. Apesar de todo esse seu lado sexual, a Catarina estava bem longe de ser uma devassa. Ela desaprovava piadas obscenas e nudez na arte, fora dos temas mitológicos e alegóricos. Outro aspecto da personalidade da imperatriz, que contrasta com a ideia que temos de uma monarca absolutista, é que ela tinha pouco interesse em comida e muitas vezes dava banquetes que deixava os convidados insatisfeitos, querendo mais comida. Outra curiosidade é que ela acordava sempre entre 5 e 6 horas da manhã para começar a trabalhar, e ela fazia o seu próprio bule de café para evitar incomodar os seus criados. Um dos principais legados do longo reinado da Catarina foi a expansão das fronteiras da Rússia e a continuação do processo de ocidentalização do país iniciado por Pedro o Grande, avô do seu marido. Durante o seu reinado, ela estendeu o Império Russo para o sul e para o norte, acrescentando territórios que incluíam a Crimeia, a Bielorrússia e a Lituânia. Acordos com a Prússia e a Áustria levaram a 3 partições da Polônia em 1772, 1793 e 1795, estendendo as fronteiras da Rússia até a Europa Central. Mas não foi apenas a extensão desses territórios que marcou o seu longo reinado. Na época em que Catarina subiu ao poder, a Rússia era vista como um país exótico e atrasado. Durante o seu reinado, ela modernizou o império com o apoio de intelectuais iluministas como Voltaire e Diderot, que aconselharam Catarina a investir em educação, arte, cultura e nas ciências. Esse movimento cultural e filosófico buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade por meio da disseminação do conhecimento. Eles buscavam enaltecer a razão e o pensamento crítico em detrimento ao pensamento religioso. Não que os iluministas fossem ateus, grande parte não era. Eles acreditavam que o homem deveria chegar a Deus por meio da razão, do conhecimento. Ela chegou a financiar esses iluministas europeus e ofereceu a Diderot para imprimir na Rússia a famosa enciclopédia que ele vinha produzindo, uma vez que a publicação estava sob ameaça por parte do governo francês. Em 1766, ela se esforçou para incorporar na legislação russa os princípios do iluminismo que aprendeu com esses filósofos franceses. Ela convocou em Moscou uma grande comissão, quase um parlamento consultivo, composta por 652 membros de todas as classes e nacionalidades. A comissão teve que considerar
as necessidades do Império Russo e os meios de satisfazê-las. A imperatriz preparou uma documentação imensa chamada Instruções para a Orientação da Assembleia, onde praticamente ela copiou todas as ideias iluministas que queria implantar na Rússia, principalmente as de Montesquieu e de Cesare Beccaria. Como muitos desses princípios democráticos defendidos pelos iluministas assustaram a maior parte dos conselheiros de Catarina, muito mais experientes do que ela se absteve de colocar esses princípios imediatamente em prática. Depois de realizar mais de 200 sessões, a comissão foi dissolvida sem passar dos debates iniciais para a prática. Nessa tentativa de se alinhar às ideias do seu tempo, a Catarina foi uma das primeiras chefes de Estado a se vacinar. Em 12 de outubro de 1768, ela resolveu dar o exemplo aos russos e se deixou imunizar pelo médico inglês Thomas Dimsdale contra a varíola. Dias depois, após a vacinação dela ter ocorrido bem, ela mandou que seu herdeiro Paulo também fosse vacinado. A vacinação da varíola nessa época era bem diferente do que é hoje. Foi retirado o pus quase seco de um menino russo de 6 anos chamado Sasha Markov e foi colocado em cortes finos e superficiais feitos no braço da imperatriz. Ela acabou desenvolvendo uma varíola mais fraca e com isso acabou sendo imunizada. Um dos grandes desafios do seu reinado foi a chamada Rebelião Pugachev, que durou de 1773 a 1775. Em 1773, Yeremian Pugachev, um ex-oficial cosaco, fingindo ser o imperador morto Pedro III, incitou a maior revolta da história russa antes da Revolução de 1917. O movimento começou na região dos Urais e se espalhou rapidamente pelas vastas províncias do sudoeste. Em junho de 1774, as tropas cossacas do Pugachev se prepararam para marchar sobre Moscou. Catarina enviou suas tropas de elite para esmagar a rebelião e derrotou e capturou Pugachev, que foi decapitado em 1775. Mas o terror e o caos que ele inspirou não foram esquecidos tão cedo. Catarina teve um choque de realidade entre as suas ideias iluministas e a verdade do povo, que poderia se voltar contra ela a qualquer momento. Isso a fez pensar que as pessoas deveriam ser temidas e não lamentadas, e que, ao invés de libertá-los, ela deveria apertar ainda mais os laços deles. Antes de sua ascensão ao poder, Catarina planejava emancipar os servos, sobre quem a economia russa se baseava. A economia da Rússia era 95% agrícola. O servo era propriedade do senhor e a fortuna de um nobre era avaliada não em terras, mas em almas que ele possuía, em servos que ele possuía. Diante das realidades do poder, porém, Catarina viu muito rapidamente que a emancipação dos servos jamais seria tolerada pelos proprietários, e ela dependia deles para se sustentar. No fim, ela acabou até fortalecendo o mesmo sistema que ela achava desumano. Ela impôs a escravidão aos ucranianos, que até então estavam livres. Ao distribuir as chamadas terras da coroa para os seus favoritos e ministros, ela piorou a vida dos camponeses, que até então gozavam de certa autonomia. No final do seu reinado, quase não havia um camponês livre na Rússia, e devido ao sistema controlador, a condição do servo era pior do que antes do seu governo. O fracasso de Catarina em abolir o feudalismo é frequentemente citado como uma justificativa para caracterizá-la como uma déspota hipócrita, embora de ideias iluministas. As contribuições de Catarina para a paisagem cultural da Rússia foram muito mais bem-sucedidas do que suas reformas socioeconômicas. Para se mostrar como uma monarca ocidentalizada, ela começou a colecionar arte
avidamente. Primeiro comprou um grande conjunto de pinturas vindas do exterior, de um colecionador europeu, e depois passou a colecionar livros, esculturas, além de pinturas, tapeçarias e antiguidade. Essa sua coleção acabaria se tornando o início do que conhecemos hoje como o Museu Hermitage, um dos maiores do mundo. Ela acabou se tornando uma profunda conhecedora de pintura, escultura, arquitetura, ópera, teatro e literatura. Apelidada de devoradora de artes, ela comprava pinturas a granel, chegando a adquirir em 34 anos tanto quanto outros membros da realeza levaram gerações para acumular. Ela buscou modernizar também o ensino da Rússia, sobretudo do povo, incluindo as mulheres. É surpreendente como a Catarina era multifacetada. Ao mesmo tempo que ela estava travando uma guerra contra os turcos e dividindo a Polônia, ela tinha tempo para fazer esboços para um de seus palácios ou planejar um novo jardim inglês em Tsarskoye Selo. Do mesmo modo como a antiga czarina Isabel tinha feito com seu filho Paulo, ela, a Catarina, tomou o herdeiro de Paulo, Alexandre, sob os seus cuidados e o educou, afastando ele do pai. Um dos muitos presentes de Catarina para esse seu neto foi o Palácio Alexandre, que ela mandou construir quando Alexandre se casou. Esse edifício, em Tsarskoye Selo, foi construído entre 1792 e 1796 pelo arquiteto italiano Giacomo Quarenghi e seria a residência preferida dos últimos czares russos, Nicolau e Alexandra. O Alexandre, para Catarina, personificava o futuro da Rússia. Ela via em Paulo um homem fraco e de tendências germanófilas, muito parecido com o pai, o deposto czar Pedro III. A Catarina queria que o Alexandre, o seu neto, e não o Paulo, assumisse o trono quando ela morresse e começou a planejar a cerimônia em que transferiria o trono diretamente para o neto. Mas, antes que ela levasse adiante esse seu plano, em 16 de novembro de 1796, ela foi encontrada por um criado caída em seu quarto de vestir. Catarina havia sofrido um AVC e morreu na noite seguinte, em 17 de novembro, aos 67 anos. O ódio do Paulo contra a mãe era tão grande que ele mandou desenterrar o pai e sepultá-lo ao lado de Catarina. Também ele criou novas regras de sucessão ao trono, as chamadas Leis Paulinas, que estabeleciam o princípio de primogenitura da dinastia Romanov, ou seja, somente na falta completa de um descendente masculino, uma mulher poderia novamente subir ao trono. O Paulo, ao contrário dos desejos da Catarina, acabou assumindo o trono, mas teve um reinado curto. Ele governou por 5 anos até ter o mesmo destino do pai, ser assassinado por membros da corte que possibilitaram a ascensão do seu filho Alexandre I ao poder. Essa história dá basicamente um casos de família, né? A mãe que odeia o filho que odeia a mãe. O Alexandre I estava dentro do palácio quando o pai foi assassinado pelos outros cortesãos, então há uma hipótese de que o próprio filho estaria envolvido na morte do pai. Enfim, é um rolo total. Se você acha que você tem problema na família, você não é um Romanov. Os Romanovs realmente tinham problemas familiares. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, deixar o seu clique, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, até o próximo.